Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Torcida do Mengão, bora para as últimas informações do Flamengo. Pessoal, tem muita notícia, então acompanhe este vídeo até o final para não perder as últimas informações do Malvadão. Pessoal, Globo Esporte de hoje, 13/10. Todas as notícias você vai acompanhar aqui. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo, bora pra notícia que tá pegando fogo do Flamengo. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Amanhã tem Brasil e Japão ao vivo aqui na Globo. Atenção ao horário que é mais cedo, às 7h30 da manhã. Depois do 5-0 na Coreia do Sul, aumentou, claro, a expectativa por um outro bom jogo da seleção. O Ancelotti deve fazer 8 mudanças no time. Só vão ser mantidos o Casimiro, o Vini Júnior e ele aqui, o Bruno Guimarães, que está com status de titular absoluto. O Brasil está sempre em alta no Japão. Por segundos de contato com os atletas, uma vigília longa e silenciosa do lado de fora do estádio. Cada um com seu jogador favorito. Vinicius. Richarlison. Cunha. Richarlison. Joelinton. João Gomes. O que normalmente o japonês fala da seleção brasileira? Fala que é muito forte, né? E é difícil de derrotar a seleção brasileira. Uma expectativa que também pôde ser sentida quando Carlo Ancelotti entrou na sala de entrevistas, completamente lotada. Ok, boa tarde. Konnichiwa. O treinador, aliás, manteve a ansiedade coletiva à base de mistério. Não confirmou o time, mas admitiu que vai testar mais jogadores. É um momento onde podemos experimentar algumas coisas. Também no jogo de manhã, obviamente, dar mais oportunidade a outros jogadores. E creio que na data FIFA do março, mais ou menos, pode ser a lista que vai a jogar a Copa do Mundo. Bruno Guimarães com certeza estará em campo. Ele foi o único jogador até agora titular nas 5 partidas sob comando do italiano. No 5-0 sobre a Coreia do Sul na sexta-feira, foi dele o passe mais bonito do jogo. Acho que o professor vem me passando muita confiança, acho que eu venho vivendo o meu melhor momento com a camisa da seleção. Mas acho que o mais importante é o que a gente vai fazer amanhã, né? A gente não tem ideia do que o Mister vai fazer, se vai mudar, se não vai. As condições de trabalho aqui no Japão vão ser ainda melhores do que na Coreia. O gramado está perfeito e mais uma vez o estádio vai estar lotado. Todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada e alguns custaram R$ 2.500. Pagaram tudo isso para ver um adversário que, apesar da idolatria, não facilita para eles. O Brasil nunca perdeu para a equipe asiática. Em 13 jogos, 11 vitórias e 2 empates. Com todo o respeito e carinho pelo povo japonês, a seleção não pretende aliviar nessa terça. Pedir desculpa aos japoneses, mas que permaneçam assim, né? Ser vitória deles, que a gente consiga fazer um grande jogo amanhã. Mas a gente pretende jogar do mesmo jeito que jogamos contra a Coreia, controlar o jogo, controlar as ações e ganhar mais um jogo. Que assim seja. Você viu na reportagem que o Brasil nunca perdeu para o Japão em jogos entre as seleções principais, mas já teve um tropeço olímpico e muitos outros encontros marcantes. Entendi errado ou esse senhor disse São Januário? Sim, o primeiro duelo entre brasileiros e japoneses no futebol aconteceu lá. É um dos 4 jogos inesquecíveis contra o Japão que eu já nem lembrava mais. 23 de julho de 1989. Não foi o dia mais inspirado da seleção. Então, ensina, Romário. Romário? Ô, Romário. Que noite do baixinho. Ainda saiu machucado.
Mas quem se deu mal mesmo foi o Tita. O problema mais sério desse amistoso da seleção brasileira aconteceu com o Tita. Bora falar de Flamengo. O Palmeiras goleou o Juventude no fim de semana e abriu 3 pontos de vantagem na liderança, com o mesmo número de jogos e 2 vitórias a mais. E domingo tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Esse jogo você confere ao vivo aqui na Globo às 4 horas da tarde. Mas antes, os 2 times jogam na quarta-feira. Palmeiras enfrenta o Bragantino, Botafogo enfrenta o Flamengo. Bora então falar com o Fábio Jupa, que traz informações pra gente sobre essa semana decisiva do Flamengo. Oi, Jupa, boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Semana importante aqui no Ninho do Urubu, onde o Flamengo já treinou hoje e amanhã faz a última atividade antes desse clássico de quarta-feira contra o Botafogo no Newton Santos. E vai ser nessa atividade que o Felipe Luiz vai tirar algumas dúvidas. Uma delas é sobre o aproveitamento do Pulgar. Durante a data FIFA, o chileno voltou a treinar com o grupo e, dependendo das condições físicas que apresentar, ele pode ou não ser relacionado para esse jogo de quarta-feira. O Pulgar passou os últimos 3 meses se recuperando de uma fratura no pé direito. Outra dúvida é a participação do Saúl, mas o espanhol não deve ser problema. Saúl ficou fora do último jogo contra o Bahia devido a dores no tornozelo esquerdo, passou esses últimos dias fazendo reforço muscular e deve ir para o jogo. O Flamengo tem uma sequência decisiva para a temporada agora. Quarta-feira é o Botafogo no Newton Santos, domingo recebe o Palmeiras no Maracanã, jogão do campeonato, líder contra vice-líder, e na sequência ainda tem Racing, primeira partida da semifinal da Libertadores. Débora, um abraço. Boa, Jupa, obrigada pelas informações. Semana dificílima. Agora vamos falar de Botafogo. O time está querendo se aproximar dos... Amigo, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Taon, trazendo as informações direto da Baixada, de como o Santos está se preparando, o Santos de Vojvoda, para tentar mais uma vitória. Sair dessa posição que não está nada confortável, está muito perto da zona do rebaixamento. Agora a gente vai falar de quem está lá em cima, né, na tabela de classificação. Vou começar falando do Flamengo, vou trazer o Fábio Jupa, porque o Flamengo vai enfrentar o Botafogo, né, um clássico no meio de semana, nessa retomada pós-data FIFA, mas está aproveitando esse tempo também, né, meu amigo, para tratar de renovações, né? Do Felipe Luiz, do Arrascaeta. O Arrascaeta talvez um pouco mais próximo, mas o Flamengo parece bem confiante de que vai dar tudo certo nessas renovações, né? Oi, Jô. Tá sim, o Flamengo tá super confiante. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que tá on com a gente. Exatamente, nessa semana de data FIFA, o Flamengo tá aproveitando para botar esses assuntos em dia. O Arrascaeta já falou que a coisa tá bem próxima, o acerto tá bem próximo, seria por 2 anos, de 2026. Na verdade, é uma antecipação de renovação. Ele tem contrato até 2026, seria até 2028. E o Felipe Luiz também sentou à mesa com a diretoria do Flamengo, com o empresário dele, o português Jorge Mendes, apresentaram uma proposta de renovação para o Flamengo. Flamengo, a princípio, o último treino, e aí o Felipe Luiz decide. Notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com comentários do Vene Casagrande, atualizando todas as informações do Malvadão. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, é muito importante que você deixe a sua opinião, o seu comentário e, claro, o seu joinha, o seu like. Isso ajuda muito na distribuição do conteúdo e da notícia para mais torcedor flamenguista. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Para as informações, eu vou começar sobre essa fake news. Gente, se já não bastasse muita gente querendo atrapalhar o ambiente do Flamengo, o dia a dia do Flamengo. Quando eu falo muita gente, é muita gente que torce para o rival, enfim, que quer ver o rival ser campeão e não o Flamengo. Se já não bastasse isso, a gente tem que ver também notícias saindo aqui do futebol carioca, vindo da imprensa carioca, dando conta de que Pedro e Felipe Luiz brigaram novamente. Gente, isso é uma fake news. Isso não procede, eu garanto para vocês. Eles não brigaram novamente, não tem clima ruim nos bastidores do Flamengo, muito pelo contrário, embora os resultados não tenham sido positivos nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, desempenho caído, mas o problema não é bastidor, o clima é maravilhoso no dia a dia do Flamengo, isso todo mundo relata, dirigente, comissão técnica, jogadores, pessoas que trabalham com jogadores do Flamengo, todo mundo fala isso. O clima não é ruim.
teve aquele episódio, de fato, com Felipe Luiz e Pedro, publicamente. Agora, dizer que nos últimos dias Pedro e Felipe Luiz se desentenderam novamente é mentira. Não procede, galera. Não procede. Então, se já não bastasse muita gente fora do Rio de Janeiro querendo, entre aspas, botar algo de ruim no dia a dia do Flamengo, gente, a imprensa carioca não pode cair nessa. Então, repito, não procede essa informação, tá? Treinamento, hoje, domingo, dia 12, teve treino, sim, no Ninho do Urubu, para alguns jogadores. Confesso para vocês que eu não consegui apurar o nome desses atletas, mas alguns atletas foram ao CT Ninho do Urubu, e eu vou até ler aqui exatamente o que a pessoa disse, para eu não botar palavras na boca da pessoa. Eu fui e perguntei, hoje teve treino? Essa pessoa teve para alguns que precisam de suporte. Eu perguntei, mas o que seria esse suporte? Reforço de carga, volume de treino maior, dores musculares, risco de lesão. Não são todos os atletas, repito, mas alguns compareceram. E aí, segunda-feira tem treino normal, terça treino normal, e quarta-feira tem o primeiro duelo nessa segunda quinzena de outubro, que terá uma sequência absurda que será contra o Botafogo. E o Flamengo chega muito mais pressionado para esse jogo contra o Botafogo, porque o Palmeiras venceu o Juventude na noite de sábado, venceu muito bem, embora a gente tenha visto ali um pênalti marcado para o Palmeiras no começo do jogo. Absurdo, ainda bem que o VAR corrigiu o erro do árbitro. Os árbitros já estão propensos a marcar algo ao Palmeiras. Não estou dizendo que querem beneficiar o Palmeiras, não. Mas é muito doido isso. A gente olhou o lance, na hora a gente percebeu que não tinha sido pênalti. Mas, enfim, o Flamengo chega muito mais pressionado, porque nesse momento o Palmeiras é líder, sozinho, 3 pontos à frente do Flamengo. E Flamengo e Palmeiras, nesse momento, têm o mesmo número de jogos. Então, o Flamengo precisa vencer o Botafogo e torcer para o Palmeiras tropeçar diante do Red Bull Bragantino. E aí, na outra rodada, as duas equipes se enfrentam. E sobre treinamento, galera, nos últimos dias, Felipe Luiz, segundo o jornalista Renato Maurício Prado, tem treinado com um ataque da seguinte forma: Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. É uma informação do Renato Maurício Prado. Confesso que eu fico surpreso em ver novamente o Bruno Henrique, mas o Samuel Lino não é surpresa, tá? Eu disse que deixaria no banco de reserva se tivesse uma sequência de jogos, mas como veio a data FIFA, deu tempo de ele descansar, treinar, então eu mantenho o Samuel Lino. Agora, o Pedro não ser titular me chama muita atenção, e eu gosto do Gonzalo Plata, também gosto do Luiz Araújo, enfim, o Flamengo tem muitas opções para o setor ofensivo. E para finalizar nosso vídeo... Bem-vindo a uma revolução na tecnologia auditiva. As informações, porque eu apurei a situação das renovações de contrato de Felipe Luiz e Arrascaeta, porque a gente disse nos últimos dias que essa data FIFA a gente teria novidade em relação a essas duas negociações, e tivemos novidade. Qual foi a novidade? Vou trazer agora para vocês. Como estava previsto para essa data FIFA, as negociações tiveram avanço. A diretoria recebeu nesta semana as contrapropostas dos representantes do meia e do treinador. José Boto, responsável pelo lado do Flamengo nas negociações, vai avaliar as ofertas feitas pelos empresários de ambos para dar uma resposta em seguida. Ou seja, nesse momento, a bola está com o rubro-negro. Vale mencionar que nos dois casos, Arrascaeta e Felipe Luiz, as conversas estão fluindo de maneira natural e, como acontece em todas as tratativas, há sempre essa troca de propostas entre as partes até chegar a um acordo. A boa notícia é que as partes falam a mesma língua e demonstram a mesma vontade, manutenção do compromisso. Pelo que eu ouvi das pessoas envolvidas nas duas negociações, é questão de tempo de a renovação de contrato acontecer. Inclusive, a gente falou sobre isso, o próprio Arrascaeta disse em uma entrevista à ESPN que estava quase tudo certo. Mas esse quase tudo certo pode demorar um pouco? Pode, mas pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou ouvindo das pessoas envolvidas em todas as negociações, é questão de tempo para as duas renovações de contrato acontecerem. Vender tempo de contrato. Eu já ouvi uma data de outra, então calma, não vou mencionar nada agora. Quando eu tiver a certeza qual será o tempo do compromisso, tanto do Arrascaeta quanto do Felipe Luiz, vou trazer para vocês. Sobre o Arrascaeta, o que eu posso garantir? A ideia é por mais 3 anos.
O contrato dele acaba em 2026, dezembro, então a ideia é botar mais 3 anos, indo até dezembro de 2029. Mas quando eu tiver a certeza, eu menciono aqui. Mas tá tudo encaminhado, tá, galera? Vai acontecer renovação de contrato, vocês podem ficar tranquilos. Ó, agora a última informação. O Racing jogou contra o Banfield na noite de sábado e mais um jogador do Racing se machucou, Gabriel Rojas, lateral esquerdo absoluto da equipe argentina, saiu de campo chorando, sentindo dores no joelho, na coxa, e a tendência é que não fique à disposição para pegar o Flamengo. Lembrando que o Racing já tem 2 desfalques, o zagueiro Fraco Pardo e o atacante Elias Torres, e agora provavelmente o Gabriel Rojas, que saiu chorando bastante de campo. Uma pena para o jogador, mas para o Flamengo é uma boa notícia. Agora, partiu o site da Golque. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Felipe Luiz informa valores e Flamengo estuda contraproposta para a renovação. Negociações voltaram a caminhar durante a parada da data FIFA e ainda há otimismo das partes por acerto. A negociação entre Flamengo e Felipe Luiz pela renovação deu um novo passo durante a data FIFA, mas ainda está distante de um acordo. O treinador e o empresário dele, Jorge Mendes, informaram à direção do clube os valores e os termos desejados para a assinatura de um novo contrato. O rubro-negro considerou as cifras altas no primeiro momento, mas entende ser algo comum nesse tipo de negociação. O Fla pretende fazer uma contraproposta para tentar alcançar um meio termo. As duas partes estão otimistas pela renovação. Pelo lado do Flamengo, a sensação é que o acordo será celebrado em breve. Antes mesmo de ter Jorge Mendes como empresário, Felipe já tinha uma proposta do Flamengo que incluía um aumento salarial importante, mas ainda muito abaixo de outros treinadores campeões no Brasil nos últimos anos. O valor pedido agora coloca o treinador nesse patamar. Sem pressa para negociar, a contraproposta foi apresentada somente pelo novo representante após as primeiras conversas com o diretor executivo de futebol, José Boto, no mês de setembro. Desde que assumiu o time principal do Flamengo, Felipe Luiz conquistou a Copa do Brasil de 2024, Carioca, Supercopa 2025 e disputa o Brasileirão e está na semifinal da Libertadores. Nas conversas iniciais, as duas partes enxergam com bons olhos a renovação até o fim de 2027, mas existe a possibilidade de acerto por mais um ano apenas. Outra pendência diz respeito ao valor da multa rescisória, principalmente para o exterior. A multa deste contrato era em torno de 3 meses do salário. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!